Fala galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vídeo, o último vídeo desse ano de 2022 do Se é para liderar, lidere! É isso aí galera, estamos no fim do ano de 2022 e hoje eu vim falar de um vídeo muito importante, um vídeo muito necessário quando a gente fala de liderança, que é o processo de aprendizado para a liderança e também o processo de aprendizado no mundo corporativo. Nós estamos acostumados a um formato de aprendizado que é aquele formato que a gente traz do colégio, que é o famoso QI, né? Que é o coeficiente de inteligência. Você sabe, você acerta, você não sabe, você erra, precisa estudar mais. Uma prova de 0 a 10, coeficiente de inteligência. Você sabe, você acerta, você não sabe, você erra, precisa estudar mais. Uma prova de 0 a 10, coeficiente de inteligência. Você sabe, você acerta, você não sabe, você erra, precisa estudar mais. Uma prova de 0 a 10, coeficiente, se você acertou 7 questões, você tirou 7, errou 3 questões, você não conseguiu tirar o 10. Para tirar o 10, o que você precisa fazer? Estudar mais. Quando a gente vem para o mundo corporativo, a gente conhece um outro método de inteligência, de coeficiente de inteligência, que é o coeficiente de inteligência emocional. O que é bacana do coeficiente de inteligência emocional? É que diferente do modo tradicional de ensino, ele te dá uma ênfase muito bacana, ele te dá um formato muito bacana, que é o quê? O formato de aprender quando você acerta e aprender também quando você erra. Em ambas as situações você vai aprender e você vai agregar conhecimento. E isso é muito bacana e muito necessário para a liderança. Por quê? Todo líder precisa entender que a todo momento nós erramos e nós acertamos e tudo nos gera aprendizado. Eu vou usar aqui a frase de um grande líder meu, que é o Carlos Guimarães. E ele tem uma frase que é espetacular, que é: os inteligentes aprendem com os próprios erros, porém os sábios aprendem com o erro dos outros. Eu acho essa frase magnífica. Por quê? Entenda, essa frase não tem nada de negativo, ela não faz nenhuma depreciação, ela não fala que o cara é burro ou que ele não tem competência, não, muito pelo contrário. Ela fala que aquele cara que é inteligente, que é um elogio, ele aprende com o próprio erro. Mas aquele cara que quer se tornar um sábio, ou que já é um sábio, ele aprende com o erro dos outros. Quer um exemplo? Você tem um líder e esse líder não é bom. É aquele cara que te dá feedback na frente de todo mundo, é aquele cara que grita, é aquele cara que usa palavras ofensivas, é aquele cara que fala que você não faz nada direito, é aquele cara que, assim, liderança zero, gestão de pessoas zero. Quando você troca essa liderança, o que você fala? Cara, eu nunca vou fazer nada do que esse cara fez, eu não aprendi nada com esse cara. Tá errado. Pois é, você aprendeu sim. Quando a gente fala da inteligência emocional, você aprendeu muita coisa. E quando você fala desse processo de ser sábio, nossa, esse líder não foi o meu líder ideal, mas eu aprendi tanta coisa com ele. Eu aprendi que eu não vou gritar com as pessoas, eu aprendi que eu não vou usar esse formato, eu aprendi que os feedbacks eu vou dar no individual, eu aprendi que eu vou elogiar a minha equipe, porque nada disso ele fazia e eu não concordava. Então eu aprendi muita coisa. Mesmo ele não sendo meu líder ideal e ele sendo um líder que eu nunca vou copiar, eu consegui aprender muita coisa com ele. E essa é a mágica do aprendizado dentro do mundo corporativo, né? Nós temos essa oportunidade de, mesmo com os nossos erros, errar. Quer outro exemplo? Chegou o final do mês e eu não consegui atingir a meta do mês. Cara, eu não consegui atingir a meta, foi muito difícil. Aí eu tenho duas opções: penalizar, ficar bravo, xingar, esbravejar, ou entender o que foi feito nesse mês, aonde eu errei, quais foram os processos que eu não fiz da melhor forma e gerar um aprendizado para que eu não cometa esses erros e para que eu acerte no próximo mês. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou aprender o que eu absorvo, o que eu tiro de aprendizado, mas é muito importante o quê? Aprendizado, ele tem que ter ação. Se você ler um livro e não praticar, como diz o querido professor Cláudio Queiroz, não vale de nada. Você precisa ler o livro, adquirir o conhecimento e colocar em prática. Então, beleza, se você aprendeu com seus erros, você não pode mais cometer os mesmos erros. É claro, nós estamos sujeitos a erro o tempo todo.
Porém, é importante que nós não estejamos cometendo sempre os mesmos erros. Isso é bem importante, tá? E aí, gente, dentro desse processo maravilhoso que é esse ciclo de aprendizagem, onde eu sei que a cada passo eu vou errar, eu vou acertar, mas independente disso, eu vou aprender e eu vou crescer profissionalmente, eu preciso ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é de uma teoria que eu conheci com o meu querido colega de trabalho, meu parceiro, Fagner Brandão, que é a teoria dos 3 Is. Os meus erros eu tenho que ter muito cuidado para que eles não sejam ilegais, imorais e ilícitos. Eu tenho que ter muito cuidado para que ele não fira nenhum desses 3 itens. E além disso, eu também tenho que ter muito cuidado para que os meus erros eles não firam, primeiro, os meus valores, que são aquilo que me norteiam, a minha criação, a minha educação, a educação que eu tive dos meus pais. Mas é muito importante, principalmente quando você exerce o papel de líder, que os seus erros eles não ataquem os valores da outra pessoa. Você tem que ter muito cuidado para não ferir os valores do outro. E nem sempre os valores do outro são os mesmos valores que os seus. Por isso é muito importante você conhecer os valores dos seus liderados, para que você preserve os valores dele e o ensine o caminho corretamente, sem atacá-lo. E isso gerar um atrito dentro da sua equipe, que é também um processo de aprendizagem. E dentro desse processo de aprendizagem, galera, tem uma coisa que não cabe no papel de líder, que é o que? A ironia. Pois é, líder, não cabe ironia no teu caminho. Um líder, ele não pode ser irônico. A ironia não combina com a liderança. O seu feedback, ele tem que ser claro, objetivo e direto. A ironia nada mais é do que uma máscara para sua imaturidade. Por quê? Você não tem maturidade para falar para o teu liderado aquilo que ele precisa ouvir. Então você usa de uma máscara chamada ironia para jogar indiretas. Qual o problema? Primeiro, não é direto, então o teu funcionário pode não aceitar. Segundo, o restante da tua equipe é impactado. Porque como você não é direto, você está sendo irônico, ninguém sabe com quem você está falando. Então o recado, e na maioria das vezes é o que acontece, não é mesmo, líder? Quem acaba absorvendo o recado é exatamente a pessoa que não precisava ouvir. Então, ironia, líder, não entra no teu papel de líder, tá bom? Os teus feedbacks, a tua conversa é sempre reta, direta, clara e objetiva. Sempre. Outra coisa muito importante, todos os feedbacks direcionados, todos os feedbacks direcionados, diretivos, você precisa aplicar no individual. Você precisa aplicar no individual. Não se dá um feedback diretivo em grupo. Em grupo você passa um recado, você faz um motivacional, você elogia em grupo, porém quando você precisa direcionar, você direciona no individual. E sempre que você começar um feedback em grupo, que alguém toma as dores e começa a querer discutir com você, você encerra o feedback em grupo, faz com que as pessoas retornem às suas atividades e aí você chama essa pessoa no individual para conversar, para direcioná-la e também para ouvi-la. Por quê? Você precisa entender o porquê que ela tomou aquela dor e você precisa passar para ela qual é o procedimento da empresa. E para isso é muito importante que todo líder tenha conhecimento do código de ética e conduta da tua empresa. Você precisa saber de cor e salteado qual é o código de ética e conduta da tua empresa. O que é um norteador? Se a tua empresa não tem, conversa com o teu jurídico, conversa com o teu CEO, com o dono da empresa, para que seja criado um código de ética e conduta. Na ausência de um código de ética e conduta da empresa, vai ter o código de ética e conduta do nosso país. Mas é muito importante que você se baseie nisso para saber quais são os limites que nós temos que ter. Certo, galera? E tudo vai gerar aprendizado. Se não, mas ontem eu dei um feedback em grupo e alguém tomou as dores e eu acabei entrando em confronto com a pessoa. Ok, lembra que nós falamos? Todo erro gera um aprendizado. Aprenda e na próxima vez você vai fazer diferente. Da próxima vez você vai encerrar e chamar no individual. É um caminho. Você tropeçou e caiu. É uma ótima oportunidade de você aprender. Por quê? Agora você sabe que naquele caminho você vai ter que andar de um formato diferente e ter mais cuidado. Porque se você não tiver, você vai cair de novo. Então, líder, o processo de aprendizado é esse.
um passo depois do outro, constantemente e sempre acertando, sempre aprendendo, seja com os acertos, seja com os erros. Mas entenda, vamos voltar lá na frase do Carlos, seja sábio e aprenda com o erro dos outros. Mas se você errar, tudo bem, todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós buscamos o caminho do sábio, mas nem todos chegaremos lá. E vou dizer que é uma pequena parte que chega. E quando chega, tenha a humildade de dizer que nunca chegou ao caminho da sabedoria. Esse é o mais importante para todo líder, a humildade. Você precisa ouvir, você precisa ouvir os teus liderados, você precisa ter o coração aberto para o feedback. 360, tá, galera? Porque toda grande empresa sabe que o feedback 360 é o que faz toda a diferença. O feedback não vem só de cima para baixo. O feedback vem de baixo para cima, o feedback vem de frente para frente, o feedback vem de você para cima e de cima para você. De todos os lados nós teremos os caminhos do feedback para crescimento, para agregar e para nos fazer crescer cada vez mais. Beleza? Eu desejo para vocês um ótimo 2023, que seja um ano repleto de bênçãos, de muito aprendizado, que nesses últimos dias nós possamos entender como foi o nosso 2022, entender os erros que cometemos, não cometer os mesmos erros, aprender muito com eles e fazer um 2023 cheio de muitas vitórias, celebrações, conquistas e alegrias. Esse é o desejo de todo o meu coração e do coração da minha família para cada um de vocês. Nos vemos logo ali em 2023 para mais vídeos, para mais bate-papo, para mais aprendizado, para mais troca de ideias. Porque é isso, galera, o processo de evolução ele é eterno. Eu só sei de uma coisa, a única coisa que eu sei nessa vida é que eu nunca vou saber tudo. E todos os dias eu vou aprender uma coisa nova. Um beijo no coração de vocês, feliz 2023 para todos vocês, Papai do Céu abençoe.